Bem-vindos ao programa de capacitação e aprimoramento em arboviroses da Sociedade Brasileira de Dengue e Arbovirose, entidade constituída por médicos e outros profissionais de saúde, como enfermagem, profissionais de farmácia, entomólogos e biólogos, todos com o objetivo de se aprofundar no estudo das arboviroses. Há 30 anos temos no Brasil a circulação do vírus da dengue. Há 6 ou 7 anos, epidemias maciças de chikungunya. Há 2 anos temos visto a epidemia de Zika, com todas as suas repercussões em termos de malformação fetal. E temos agora o espectro que nos assombra da febre amarela, com a sua capacidade, o seu potencial de urbanização. Contamos com a colaboração de outras entidades profissionais, também interessadas no estudo, aprofundamento da arbovirose. Esse programa de capacitação e aprimoramento se constitui por 5 vídeos elaborados por profissionais bastante capacitados na abordagem desses diferentes aspectos das arboviroses, desde os epidemiológicos até do manuseio clínico, tendo em vista o diagnóstico correto, o manuseio de tratamento e o diagnóstico desses casos. Esperamos que esses vídeos possam ajudar os profissionais de saúde a manusear de forma mais correta os pacientes acometidos por essa arbovirose, assim como eles possam entender o contexto epidemiológico dessas doenças, para que possamos então implementar as medidas mais adequadas para a sua prevenção. O termo arboviroses refere-se às infecções transmitidas por artrópodes, que são animais cujo corpo é coberto por um exoesqueleto quitinoso e contam com apêndices articulados. Nesta classificação, encontramos os mosquitos, as aranhas, carrapatos e crustáceos. As arboviroses transmitidas por insetos caracterizam-se por serem doenças de difícil controle e prevenção. São provocadas por mais de 500 espécies de vírus, entre os quais 150 chegam a afetar o ser humano, como dengue, chikungunya, West Nile, febre amarela, maiaro, encefalite venezuelana, oropouche, encefalite de Lacrosse, entre muitas outras. Entre estes que afetam o homem, temos 3 vírus que estão se tornando epidêmicos em diversos países. Os vírus dos 4 tipos de dengue, o Zika vírus e da febre chikungunya, todos eles transmitidos pelos mesmos vetores. O Aedes aegypti, o principal transmissor em áreas urbanas, e o Aedes albopictus, de hábitos mais rurais, onde há mais vegetação. O corpo do Aedes aegypti mede 0,5 centímetros e tem manchas brancas no tronco e patas. Para se alimentar com a prosbócide ou tromba, usa maxila ou mandíbula em forma de estilete para perfurar a pele do indivíduo e coletar sangue, do qual apenas a fêmea se alimenta para maturar os ovos. Sua saliva contém um anestésico e um anticoagulante. O anestésico tem a função de evitar que o indivíduo perceba a picada. O anticoagulante permite que o sangue chegue preservado até o estômago do inseto. Ao picar uma pessoa já infectada com o vírus, a fêmea do mosquito será infectada e durante uma semana, o vírus se replica em diferentes tecidos do mosquito, incluindo as glândulas salivares. A partir daí, o mosquito se torna infectante e, ao picar outro ser humano, o mosquito injetará sua saliva e, com ela, o vírus adquirido. O vírus residente no mosquito será transportado pelo inseto por toda a sua vida, podendo infectar até 300 outras pessoas. Após o acasalamento e fecundação, a fêmea, que é hematófaga, passa a ser mais voraz para dar condições ótimas aos ovos. Pode consumir até 2 vezes seu peso em sangue em um dia. O ciclo de vida do Aedes aegypti desenvolve-se em 4 etapas. Os ovos do Aedes aegypti são alongados, inicialmente brancos, e vão se tornar escuros. São desovados um a um na parede interna dos depósitos onde há água parada, em locais sombreados ou escuros, com paredes porosas para permitir a aderência dos ovos. Mesmo que a água ao redor evapore ou seque, os ovos resistem por até 500 dias.
Ao primeiro contato com a água, os ovos irão eclodir. Após o acasalamento, a fêmea porá até 1.500 ovos durante sua vida. A fase larval dura entre 5 e 7 dias. A larva alimenta-se de tudo que estiver disponível, incluindo o próprio larvicida. As larvas são fotofóbicas e vão buscar locais sombreados e escuros para se protegerem. Finda a fase larval. O inseto evolui para o estágio de pupa em até 48 horas, não se alimentando mais nesta fase, cessando sua movimentação. Entre 8 e 12 dias, dependendo da disponibilidade de alimento, quantidade de larvas e condições climáticas, nasce o mosquito adulto, com as manchas brancas características no tronco e patas. O mosquito vive em média por 30 dias, podendo chegar até a 50 dias em condições climáticas mais adequadas. No Brasil, as altas temperaturas e a umidade relativa do ar ao longo do ano, na maior parte do território, trazem condições ótimas para a reprodução e sobrevivência do mosquito. Em umidade relativa do ar de 80% e uma temperatura de 25 graus, o mosquito pode dobrar seu tempo de vida e colocar 40% mais ovos. O Aedes aegypti é mais ativo em climas mais quentes, em temperaturas acima de 28 graus. Abaixo dos 18 graus, o mosquito apresenta muita dificuldade para voar. O Aedes aegypti é altamente adaptável e está totalmente ajustado ao ambiente doméstico humano, que lhe oferece alimento, abrigo e condições de reprodução. Vive dentro ou ao redor de ambientes frequentados por pessoas, como casas, lojas, estabelecimentos comerciais, escolas e outros. No ambiente doméstico, os mosquitos adultos são encontrados frequentemente em locais escuros e fora da visão, como atrás de cortinas, debaixo de mesas e cadeiras, nichos de estantes, etc. Procura sempre estar perto do homem, evitando áreas isoladas ou matas. A fêmea alimenta-se durante o dia, preferencialmente no início da manhã ou ao final da tarde. Mas é um animal oportunista. Em dias nublados, pode se alimentar a qualquer hora do dia, inclusive à noite. As fêmeas infectadas ficam mais lentas no repasto, ou seja, ao alimentar-se de sangue. Também têm seu tempo de vida reduzido à metade e depositam 60% menos ovos, prejudicando em muito sua capacidade reprodutiva. É um inseto de voo baixo e curto. Em grandes aglomerados urbanos, voa num raio de 40 a 50 metros. Em áreas menos densas, pode atingir distâncias maiores em busca de alimento ou abrigo. Seu voo é silencioso, ao contrário do Culex SSP, que é o pernilongo ou muriçoca comum. Ao picar, as fêmeas do Aedes aegypti preferem as partes baixas do corpo como pés, tornozelos, pernas e mão expostos sem proteção. Nas crianças, as picadas acontecem nos braços, ombros e rosto mais frequentemente. Estima-se que a transmissão das infecções possa ocorrer sempre que mais de 1% das casas mantenha criadouros domésticos. Todavia, o mosquito pode se disseminar passivamente, sendo transportado em recipientes onde se esconderam ou desovaram, como pneus e garrafas, através de navios, aviões, trens, caminhões e outros. O intenso tráfego de cargas e passageiros entre países torna o cenário de infecção pelo Aedes ainda mais preocupante. A migração populacional da área rural para concentrações urbanas, com a ocupação desordenada do solo, criaram ótimas condições para os criadouros do Aedes aegypti. Segundo o IBGE, somos 206 milhões de brasileiros, dos quais 173 milhões moram em áreas urbanas, nas quais as capitais concentram as maiores aglomerações humanas. Quanto mais estudamos as arboviroses e mais sabemos sobre dengue, zika e chikungunya, mais se comprova a necessidade de mobilização de todas as camadas da sociedade, desenvolvendo a conscientização e o envolvimento de todos e de cada indivíduo.
No caso da dengue, a região mais afetada no país é o Sudeste, que responde por aproximadamente 60% dos casos, sendo Minas Gerais o estado que mais concentra notificações de dengue. O Nordeste vem em segundo lugar, com 22% dos casos de dengue, principalmente no Rio Grande do Norte. Quanto à chikungunya, novamente o Nordeste lidera, com Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte concentrando a maior parte dos casos. E no caso do Zika vírus, o Sudeste volta a liderar, com o Rio de Janeiro tendo destaque no número de casos, seguido pelo Nordeste, especialmente a Bahia, concentrando mais casos, e por fim, o Centro-Oeste, onde o estado de Mato Grosso do Sul registra as maiores cifras. E a abrangência da dengue não para de crescer. Em 1970, eram 9 países com epidemia de dengue. Em 1995, esse número quadruplicou. E em 2015, mais de 100 países já estavam com epidemia da doença. Além de exigir investimentos governamentais para a expansão da rede de água e de tratamento de esgotos, da coleta e manejo do lixo, a fiscalização de terrenos baldios e calçadas, combate a enchentes, nebulizações químicas, cada indivíduo deve fazer sua parte, fiscalizando o seu domicílio, orientando vizinhos, divulgando as informações corretas, acionando as unidades de saúde sempre que necessário. O exercício da vigilância constante é a mais potente arma para vencer o mosquito. As sociedades científicas também estão investindo em formas de controle e combate ao mosquito. Atualmente, 3 iniciativas inovadoras estão ganhando destaque. Uma delas é o mosquito transgênico, que apresenta potencial promissor a médio prazo. Nesta alternativa, através de uma modificação genética no RNA do vetor, é inserido um gene no macho que o torna capaz de esterilizar as fêmeas durante a cópula. Após as sucessivas ondas de liberação massiva de machos, as fêmeas nativas não serão mais capazes de se reproduzir. Porém, empregar esse mecanismo em larga escala é um desafio logístico de grandes proporções. Outra iniciativa é o emprego da Wolbachia. A bactéria simbionte intracelular Wolbachia está presente em 70% dos insetos na natureza, mas o Aedes aegypti é uma das exceções. Ao se inocular a bactéria no mosquito, a Wolbachia causa efeitos deletérios, como incompatibilidade citoplasmática, fazendo com que embriões não sobrevivam. A fêmea com Wolbachia transmitirá a bactéria prole. Também foi descoberto que a Wolbachia é capaz de bloquear o vírus da dengue, febre amarela e chikungunya pela possível alteração na resposta imunológica do mosquito. Outra tentativa é a irradiação dos machos do Aedes aegypti, tornando-os estéreis, inibindo a proliferação. Entretanto, em alguns ensaios feitos, já se percebe mais uma reação adaptativa do inseto. As fêmeas expostas por algum tempo aos machos manipulados tendem a desprezá-los, dando preferência aos machos produtivos. As indústrias de repelentes e inseticidas também estão investindo em novas moléculas para gerar produtos mais eficazes. Mas é importante ter em mente que, entre a descoberta da nova molécula e a oferta de novos produtos no mercado, podem ser necessárias mais de uma década de investimento. Na atualidade, os programas de gerenciamento de vetores têm o controle integrado e participação comunitária como seus principais pressupostos. Por controle integrado, se entende o conhecimento técnico-científico das medidas intervencionistas associadas ao manejo e aplicação deste conhecimento para a supressão do vetor. As campanhas de conscientização da coletividade, feitas pelo governo através de agentes de saúde e outros órgãos, visam mobilizar a sociedade e grupos civis, como escolas, agremiações, etc., para evitar oferecer ao mosquito condições de reprodução, alimento e proteção, além de outras formas de combate.